Gente, como combinamos, nós vamos fazer então aqui alguns exercícios para ilustrar a questão dos equilíbrio químico e também os conceitos de ácidos e bases. O primeiro exemplo que nós vamos fazer é o do cálculo do pH do ácido tricloroacético. Então aqui nós temos, calculo o pH, uma concentração. Isso aqui é do ácido, a gente não está levando em conta se ele dissociou ainda, é isso que nós vamos descobrir daqui a pouco. O nosso ácido e o pKa dele que nós precisamos para poder fazer o cálculo. Vou chamar esse ácido aqui, para simplificar a minha vida, de HA. O outro fato é lembrar que pKa nada mais é do que log de Ka. Portanto, Ka é igual a 10 elevado a menos 0,77. E isso eu fiz o cálculo, dá 0,17. Agora vamos fazer então. Vou pegar aqui, H mais H3, água, dando H3O+, mais A menos. Se eu pego aqui no início, isso. Logo, imagina que em louco, se eu pego esse tricloroacético aqui, esse HA, e jogo na solução. Naquela hora que eu joguei, eu tenho 0,6 mol. Eu assumo aqui que eu tenho 1 litro de solução, só para me auxiliar. Vou trabalhar com moles. Então, eu tenho 0,6 moles em 1 litro. Aqui não importa muito. Aqui que eu tenho 0 de H3O+, 0 de A-. E no equilíbrio? Olha, quando eu chegar no equilíbrio, eu vou ter uma parte desse HA que foi dissociado. Observe que a minha equação aqui está balanceada, isso é muito importante. Tá? Na água, eu vou assumir que isso aqui ficou constante, então isso não me interessa. O que me interessa aqui é o X e o X. Então, para X moles de HA, gera X moles de H3O+, X moles de A-. Bom, se nós lembrarmos que a nossa constante de equilíbrio é igual a H3O+, mais A menos, mais H. Então, x ao quadrado, concorda? E eu tenho aqui 0,60 menos x. Bom, isso aqui, olha, para mim, isso aqui o problema se resolve aqui, porque o resto agora é matemática. Tá? Para quem ainda não percebeu, isso aqui, x, passo a jogar para o lado de cá, então eu vou ter aqui, k vezes 0,60 menos kx, que é igual a x ao quadrado, portanto, x ao quadrado mais kx menos 0,60 vezes K, e isso é igual a zero. Tá certo? Então, x igual a menos K, mais ou menos, raiz quadrada, de K ao quadrado, menos 4ac, que vai ficar mais 4 vezes 0,60 vezes K, dividido por 2. Pois bem, dessa resposta aqui nós vamos sair com duas soluções. Tá? Eu vou fazer esse cálculo aqui. Então, eu vou ter lá ponto 17. Ponto 17 ao quadrado. Mais 4
vezes 0,60 vezes 0,17, né? Então isso deu um valor de 0, né? Então eu vou só fazer aqui para ficar 0,17, mais ou menos raiz quadrada de 0,408 dividido por 2. Então nós temos aqui dois valores, né? O primeiro podemos tirar a raiz quadrada, que dá 0,638. E o que nós vamos fazer? Nós vamos subtrair do ponto 17, que é igual, e dividir por 2, que é igual. Nós vamos achar o primeiro valor, né, de 0,25. E na outra possibilidade seria ponto 17 menos ponto 639, que é igual, divide por 2, que é igual, menos 0,40. Bom, o que nós estamos chegando à conclusão? Ora, o valor negativo não faz sentido. Por quê? Porque quando você chega aqui, ó, você vai ter concentração negativa, não faz sentido. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o valor de 0,25. Então, a gente sabe agora, no equilíbrio, não é? No equilíbrio, que nós temos, no equilíbrio, que nós vamos ter aqui 0,35, é isso? 0,25 e 0,25. Então, agora a gente sabe qual é a concentração final do nosso sistema. Bom, o X aqui é a concentração de H3 ou mais. Então, o pH vai ser menos log da concentração de H3 ou mais, que é 0,25. Né? E o log disso aqui é menos 0,6 com negativo, então fica 0,6. Então, isto é o pH de uma solução 0,6 mol por litro do tricloroacético. Agora, observe se a gente pegar só o ácido acético. Ácido acético, né? Que é HC2O2H3, né? Cujo pKa é igual a 4,5. Então, a constante de equilíbrio é 1,8 vezes 10 a menos 5. Tá? Se nós fizermos agora o nosso cálculo, vocês vão ver uma coisa muito interessante, né? Que é qual vai ser o pH dessa solução. Então, eu vou simplesmente fazer o cálculo aqui, né, direto. Tá? Então, nós vamos ter aqui o X, né? E vamos pegar esta equação aqui, só que agora eu vou substituir o Ka pelo aquele Ka que nós temos ali. Então, vai ser menos 1,8 vezes 10 a menos 5, mais ou menos, eu vou fazer o cálculo. Né? Então, vamos lá, 1,8 tá? Ao quadrado mais 4 vezes 0,6, né? Vezes
1,8. Vou fechar. E vou tirar a raiz quadrada. E vou achar o valor de 0,0066 dividido por 2. Então, aqui eu tenho dois valores, né? Se eu somar, se eu subtrair aqui, menos 1,8 é igual infelizmente eu errei aqui na conta, né? Então vamos fazer aqui 0,0066 menos 1,8 isso divide por 2 é igual. Então nós vamos achar um valor que é 0,003291 e nós vamos achar um valor que é aproximadamente menos 0,033, ok? Como ele é valor negativo, nós vamos cortar, tá certo? E nós vamos ficar só com o de cima. Lembrando que agora, então nós vamos ter lá o nosso ácido acético, onde que a nossa concentração de H vai ser 0,60 menos 0,0032, ou 33, só para facilitar a nossa conta. Né? Então, eu vou ter lá alguma coisa com 0,59967. E você vai ter uma concentração de H+, que é igual à concentração de A-, né, do íon acetato, que vai ser aproximadamente 0,0033. Logo, o nosso pH é igual a menos log da concentração de H+, que é igual a... Se eu tirar o log aqui, eu vou ter um pH da ordem de 2,4. Então, quem que é o ácido mais forte? Ora, pela mesma concentração, um ácido tricloroacético, que tem um cloro aqui que é muito mais eletronegativo, torna o pH igual a 0,6, quase zero, muito ácido, dissociou muito. Enquanto que no caso do ácido acético, o pH só baixou até 2,4. Tá? Então, essa é um exemplo que eu gostaria de estar passando para vocês. Um outro conceito que eu gostaria de falar, que ainda envolve equilíbrio químico, é o conceito de constante de produto de solubilidade, que é chamado. O que é essa constante? Essa constante, imagine vocês que eu tenho uma solução, né, de Ag+, e eu vou adicionando Cl-. E eu vou ter Cl- aqui, e vai chegar uma hora que a concentração dos dois vão ficar tão grandes que vai começar a formar um precipitado aqui de AgCl sólido. Tá? Então, de novo, o que nós temos? Nós temos o AgCl sólido e você tem um equilíbrio com o Ag+ aquoso mais Cl- aquoso. Tudo que vale para aquele equilíbrio químico que nós estudamos, vale aqui. Então, nesse caso, o Ag+ vai encontrar, a concentração dele vai aumentando, até o ponto que a probabilidade de encontrar com Cl-, com a energia necessária para que ele se ligue. E aí encontra com outro Ag+, com outros Cl-, até que forma um sólido, e esse sólido começa a cair
precipitar devido à gravidade, a gente chama então que você alcançou a solução aqui líquida, saturação. Tá? Como isso aqui é um sólido, eu vou assumir que essa concentração é igual a 1, ou seja, ele está dentro da constante, é como se a concentração dele não variasse ali pelo volume. Né? E aí, então, a gente fala que nós temos uma constante de equilíbrio, né? KPS, que vai ser dado com concentração de Ag+, neste caso, porque aqui o equilíbrio aqui está balanceado, você não tem, né? Cl-. Tá claro? Ora, essa equação aqui, olha, explica tudo. Né? Então, por exemplo, se você pensar da seguinte forma, né? Olha, eu tenho um sólido, e deixei meu sólido aqui, ó. Eu tenho água, deixei meu sólido aqui. O que vai acontecer? Parte desse sólido vai começar a se dissociar para formar Ag+, mais Cl-. Então, o que acontece? Nesse equilíbrio, você tem Agl sólido, Cl, e vai aumentando a concentração de Ag+, mais Cl-. Então, se no início você tinha 1, né, no equilíbrio, você vai ter X e X. Tá certo? Ora, isso aqui, ó, é aproximadamente igual a 1. Tá? Então, você despreza. Então, você tem que a constante de equilíbrio KPS vai ser igual a concentração de Ag+, vezes a concentração de Cl-. Logo, KPS é igual a x ao quadrado e x é igual a raiz quadrada de KPS. Estou desprezando aqui a parte negativa, né, que teria que ser mais ou menos raiz quadrada de KPS. Tá? Se a gente lembrar que o KPS da HCl é da ordem de 10 a menos 10 mol por litro, então a gente tem aqui raiz quadrada, vai ser da ordem de 10 a menos 5 mol por litro de Ag+, né, o X. Então, ou seja, a concentração de Ag+, vai ser igual à concentração de Cl-, que é igual a 10 a menos 5 mol por litro, aproximadamente. O que significa isso? Significa que se eu colocar, se a minha concentração aqui estiver, se esse produto, concentração de Ag+, vezes a concentração de Cl-, for menor do que o KPS, 10 a menos 5, a gente fala que a solução está insaturada. O que é isso? Significa que não vai haver precipitação. Quando ele está em equilíbrio, você fala que está saturado. Algumas vezes, qualquer valor a mais que você colocar, o que vai acontecer? Vai formar um precipitado e a concentração aqui vai continuar sendo 10 a menos 5. Ok? Em algumas condições, meta-estável, você pode conseguir ultrapassar essa concentração aqui, limite. Né? E, claro, você não pode agitar nem nada, porque senão precipita. Então, nessa situação, você fala que a solução está supersaturada. Tá certo? Então, toda vez que sua solução estiver em equilíbrio com o sólido, você fala o quê? Que isso aqui está saturado. Então, como é que a gente faz isso dentro do laboratório? Prepara uma solução saturada de HCl. Você vai pegar uma solução, vai adicionando a HCl, vai misturando, e quando aparecer a primeira gotinha aqui de sólido que você não conseguir dissolver com a agitação, então você pode falar que essa sua solução alcançou a saturação. Por quê? Porque aquele produto KPS foi satisfeito. Bom, será que nós entendemos então esse conceito? Simples, né? Constante equilíbrio, só que aplicado. Nós entendemos mesmo.
Se a gente pegar o caso aqui, olha, qual a solubilidade molar, então em mol por litro, do KPS Ag2SO4? Olha, aqui agora muda um pouquinho. Então, por favor, não esqueça de fazer a fórmula balanceada sempre. Qual que é o equilíbrio? Eu vou ter 2Ag+, mais SO4, 2-, tudo aquoso, ok? Vou colocar aqui só para deixar claro. Então, no equilíbrio, o que eu tenho? Olha, eu vou subtrair um menos x aqui, mas para cada x mol de Ag2O3, eu vou gerar 2x mais x. Então, na minha constante de equilíbrio, eu vou ter a concentração de Ag+, vezes, que ó, tem um 2 aqui, então ao quadrado, vezes SO4, 2-. Então, isso vai ser 2x ao quadrado vezes x. Então, KPS é igual a 2 vezes 2, 4, x ao cubo. Logo, x é igual a raiz cúbica de KPS sobre 4. Se eu pegar a nossa constante lá e fizer os cálculos, vamos ver quanto que dá? Então, vamos lá, né? Nós vamos pegar aqui o KPS, que é 1,4, elevado a 5 menos, não é isso? Vamos dividir por 4, né? E depois nós vamos tirar a raiz cúbica. E nós achamos aqui o valor de 0,0151 mol por litro. O que significa isso? Que a concentração de sulfato vai ser igual a 0,0151 e a concentração de Ag+ é igual a 2x, que é igual a 0. Chique demais? Então, com isso, a gente sabe exatamente que no meu sólido, eu coloquei o meu sólido aqui, ó, dissolvi ele, e quando eu dissolver em uma solução, qual vai ser a concentração? Não importa a quantidade de água aqui, né? O que importa é que a concentração vai estar nessa ordem aqui, né? De 0,0151 para o sulfato e 0,304 para a concentração de Ag+. Isso é muito interessante. Por exemplo, eu poderia agora brincar com isso aqui num outro conceito, né? Falasse com vocês assim: qual a concentração de sulfato é necessário para que a concentração de Ag+ seja menor que... Vamos botar aí um valor, assim, vamos supor que eu quero tirar prata na forma de sulfato de prata de uma solução. E eu não quero perder prata. Então, eu vou colocar lá um valor bem baixo, 10 a menos 10. Vamos ver o que dá? Olha, se eu quero isso, então, o que acontece? Meu KPS, que é igual a concentração de Ag+ ao quadrado, vezes a concentração de sulfato, né, 2-, tem que ser o quê? Igual ao KPS. Então, para a concentração de Ag+ for 10 a menos 10, a concentração de sulfato tem que ser um valor limite ou maior. Se for maior, o Ag+ é menor. De tal forma que o produto dos dois vai dar o KPS. Tá certo? Se eu aumento a concentração de sulfato, eu tenho que diminuir a concentração de Ag+ para que esse produto dê o KPS. Qual vai ser esse valor?
Então agora ficou fácil. Como? Aí eu quero saber, mais fácil ainda, né? Ó, a concentração de SO4, 2 menos, tem que ser igual ao quê? KPS sobre concentração de G mais ao quadrado. Qual que é o meu KPS mesmo? 1,4 vezes 10 a menos 5, dividido pela concentração do Ag+, que é 10 a menos 10 ao quadrado. Tô achando que eu errei aqui, hein? Olha lá. Se eu botar isso aqui, ó, o que vai dar? Vai dar 10 a menos 20, vai passar lá, vai ficar 10 a 20, né? Então esse valor aqui está meio ruim, né? Você nunca vai conseguir chegar a esse valor. Tá certo? A concentração aqui está muito ruim. Mas vamos supor que eu gostaria de chegar aqui, olha, em vez de 10 a menos 10, vamos botar aqui, como aqui é 0,03, vou colocar aqui 10 a menos 3 por litro. Tá? Só para ficar um número melhorzinho, né? Vai ficar muito feio, 10 a menos 3. Né? Então, 10 a menos 3 ao quadrado é 10 a menos 6. Então, eu vou ter aqui 1,1 vezes 10 a 1. Mesmo assim, a concentração de sulfato vai ser super grande, né? Mas eu espero que vocês tenham entendido aí a ideia, né? Vai dar da ordem de 14 mol por litro. Mesmo assim, a concentração ficou muito alta. Mas a ideia é essa, né? Claro, se você for precipitar prata, você não vai precipitar com o KPS 10 a menos 5. Você vai querer um KPS muito menor, 10 a menos 10, por exemplo, igual ao do AgCl. É muito mais fácil você precipitar com a AgCl, né, para você retirar a prata da solução. Tá bom? Mas fica aí o exercício, o exemplo. Tá bom? Por fim, a gente pode combinar isso com o pH. Né? Eu vou falar com vocês agora, qual a concentração de ferro mais 3 em equilíbrio com FeOH3 se o pH da solução é igual a 10? Se vocês olharem isso, vai ser muito fácil, né? Olha, FeOH3 dando ferro mais 3 OH-. Né? Mas só que o meu KPS é igual a concentração de ferro mais 3 vezes concentração de OH- ao cubo. Mas eu quero lembrar que o pH que eu quero é igual a 10. Isso significa que a concentração de H3O+, é igual a 10 a menos 10. Mas eu quero saber a concentração de OH-. Como é que eu faço? Olha, vamos usar o KW. Estão lembrados? 10 a menos 14, que é igual a concentração de H3O+, vezes concentração de OH-. Ou eu poderia ter usado log também, né? Mas aqui vamos fazer por aqui, então a concentração de OH- é igual a 10 a menos 4. Né? Só para lembrar aqui, o POH é igual a 4. POH com mais pH tem que dar 14. Tá? Pois bem, se o OH- é 10 a 14, qual que é a concentração agora? Ó, vamos pegar aqui nessa solução e vamos fazer aqui. Ó. Então, minha concentração de ferro mais 3 é igual ao KPS dividido por concentração de OH- ao cubo. Então, o meu ferro mais 3, né, é igual a quanto? Eu não dei aqui o KPS, né, da água. O KPS do FeOH3 é igual a 4 vezes 10 a menos 38. Ok? Então, se eu boto aqui, eu vou ter 4 vezes 10 a menos 38. E eu tenho aqui 10 a menos 4
ao cubo. Então, isso vai dar 4 vezes 10 a menos 38, dividido por 10 a menos 12, certo? Então, vai dar 4 vezes 10 a menos 38, vai dar menos 26 mol por litro. Então, se eu não tiver errado nada, a gente olha como que o hidróxido de ferro, né? Opa, aqui tem um erro aqui, né, gente? Ó, tem faltando 3 aqui. Mas dá para a gente ver como que a concentração é muito baixa. Tá? De ferro. Olha que nós botamos em pH 10. O que significa isso? A concentração de OH- foi aumentada para diminuir a quantidade de ferro mais 3 em solução. E se a gente olhar só a solubilidade, será que a gente poderia olhar isso? Então, para facilitar a nossa vida, vamos fazer a solubilidade disso, só para a gente comparar. Então, se eu pegar aqui, olha, FeOH3, dando ferro, mais 3 OH-, então meu KPS, não, vamos fazer aqui, ó, 1 menos X, é X mais 3X, KPS é igual a concentração de ferro mais 3 vezes concentração de OH- ao cubo. Então, KPS é igual a X vezes 3X ao cubo. Isso aqui, ó, 3 vezes 3, 9 vezes 3 dá 27. 27x à quarta potência. Então, x é igual a raiz quarta, né, de KPS sobre 27. E isso, então, eu vou ter que fazer o cálculo aqui com a calculadora. E vamos ter lá 4 vezes 10 a 38, né, dividido por 27, que é igual. E isso equivale a fazer raiz quadrada 2 vezes, não é isso? Então, raiz quadrada. Tá? E eu vou chegar no valor de 1,96 vezes 10 a... Vou ter que contar aqui, mas 10 a menos 10 mol por litro. Então, observe que se eu simplesmente pegar FeOH3 em solução e dissolver, por exemplo, a água está neutra, eu simplesmente dissolvo o FeOH3, qual é o máximo que eu vou conseguir dissolver? Olha, eu vou ter pelo menos 1,96 vezes 10 a menos 10 mol por litro de ferro mais 3. O pH a gente teria que calcular, mas cuidado que nesse caso aqui nós temos um probleminha, eu vou tratar disso em sala, né? Porque se eu fizer aqui só pela concentração do OH-, vai ficar parecendo que a gente está em meio ácido, né? O que não é verdade. Você tem que levar em conta a autodissociação da água. Agora, no caso, né, quando eu elevo o meu pH para 10, eu aumento a concentração de OH-, olha lá, eu abaixei a concentração de ferro mais 3 em solução, de 10 a menos 10 para 10 a menos 26. Então, daí, gente, a cada problema, basta a gente ler, entender, compreender e resolver. Ok? Tudo de bom para vocês aí.